Fala galera, meu nome é Hércules, eu sou médico radiologista. Hoje a gente vai falar sobre tontura e exames de imagem, especificamente a tomografia e ressonância, considerando que essa é uma das principais causas de pedidos médicos, tanto no pronto-socorro quanto de forma ambulatorial. Então, vem comigo. Então, antes de mostrar os casos do meu acervo, a gente vai tentar separar o paciente de forma do contexto dele, se ele vai ser examinado de uma forma no pronto-socorro, um exame de urgência, né? Aí a gente pode separar em as causas gerais, seria aí hipotensão ortostática, causas cardíacas, vou citar uma aí, bloqueio atrioventricular, por exemplo, né? E é claro, um AVC, se apresenta de forma súbita, né? Também, se for na emergência, também as causas otológicas se apresentam de forma urgente. O paciente procura pronto-socorro mesmo não sendo um quadro tão agudo, aí a VPPB, que é vertigem posicional paroxística benigna, a doença de Meniere ou a labirintite, essas doenças podem o paciente pode procurar pronto-socorro, mas até é mais comum se for causar de forma ambulatorial. Aí as causas neurológicas aí poderiam ser enxaqueca vestibular, que é um tipo de enxaqueca que costuma cursar com muita tontura, né? Quadro recorrente, mais comum em mulher, associado a cefaleia, vômitos, né? É um diagnóstico mais clínico, a imagem ajuda muito pouco. Esclerose múltipla, bem, a ressonância, obviamente, ajuda muito, a tomografia não tanto, né? Malformação de área noquiária, tanto a tomografia quanto a ressonância é bem importante. A gente, radiologista, chegar nesse diagnóstico, né? Todas as variantes do ar noquiário. E já as causas otológicas são as mesmas que eu falei, mas a vertigem posicional paroxística, a labirintite aguda, né, que só aparece na ressonância, vou mostrar umas imagens, e a doença de Meniere, eu falo no final. Então, já partindo para uma causa bem, não tão frequente, mas bem importante, é mais frequente em idosos, né, a insuficiência vértebro-basilar, que é uma síndrome caracterizada por uma isquemia transitória da circulação posterior, tá? Que é basicamente nutrida pelas vertebrais e artéria basilar, né? O que é bem relevante a gente saber que mesmo na primeira imagem, às vezes, na primeira ressonância, o paciente vai lá, a tomografia, obviamente, não vai mostrar muito, né? Isso num paciente que se apresentou com um quadro de tontura súbita, por exemplo, aí ele fez uma tomografia e não apareceu nada. Se for disponível, ele vai fazer ressonância. E mesmo assim, nas primeiras 24 horas, a ressonância pode ser um falso negativo aí, né? Então, às vezes tem que esperar 72 horas para fazer de novo, porque aqui nessas referências citam que tem um alto a taxa de falso negativo. Eu tenho um exemplo bem interessante aqui, que eu vou mostrar agorinha já. Aqui uma paciente jovem aí, 42 anos, quadro de nistagmo e tontura. Na tomografia sem contraste, a gente não vê muita coisa aqui no ângulo ponto cerebelar, nem nada relevante assim na minha primeira imagem. Aí acabou, felizmente, não foi liberada a paciente. Fizeram uma ressonância no mesmo dia. Então tá aqui a ressonância do mesmo dia, que a primeira sequência não ficou muito bom, o paciente mexeu, obviamente tava difícil. Aí fizeram mais uma sequência de difusão, acho que essa aqui ficou melhor. E aqui deu para ver que tinha esse hipersinal aqui no bulbo à direita, no pedúnculo cerebral, né? Hipersinal que correspondia ao baixo sinal DC configurando a restrição. E no flare tava bem difícil de ver, né? Olha aqui, é um pequeno hipersinal aqui, meio bem sutil aqui no tronco à direita no bulbo, né? Mas que depois fez outra ressonância ali, uma semana depois, confirmou ali, ficou mais claro, né? Porque nas primeiras 24 horas realmente não costuma aparecer. Aqui dá para ver que ficou mais fácil o flare para confirmar, mas naquele mesmo dia ela também tinha feito uma angiotomografia a paciente, né? E deu para ver que as
a vertebral esquerda e a direita, a vertebral direita bem menor, né? Sendo que aqui a direita mais às vezes menor, às vezes uma mais dominante que a outra. Mas aqui no segmento V4 da vertebral direita, aqui quando ela entra na porção intradural da vertebral direita, some o fluxo, né? Provavelmente uma dissecção. Acabou não fazendo a ressonância, a angiorressonância para confirmar a dissecção. Pelo menos eu não tive acesso. Mas a gente pode ver que o diagnóstico é bem desafiador, né? Então, continuando, mais uma vez para repetir aqui, que seria o núcleo do oitavo par do nervo vestibular, e aqui mostram umas imagens retiradas da literatura, um pequeno infarto, uma pequena restrição de fusão, bem no núcleo, causando uma tontura isolada, né? E alguns pacientes, de quadro, no paciente externo, como está relatado aqui, a gente pode ver sinais da insuficiência vértebro-basilar, como pequenos infartos lacunares, né? O paciente começa um quadro de tontura meio arrastado, a gente faz uma tomografia, como eu vou mostrar agora, e já dá para ver um sinal de que são esses infartos lacunares mostrando que a circulação posterior não está completa, né? Não está o sistema, a circulação posterior não, às vezes pode cursar, pode ter esses AVCs como esse exemplo da literatura eu tenho. Isso é super comum, né, gente? Mas às vezes só com isso aqui a gente consegue encerrar a investigação de uma tomografia sem contraste. Aqui. Então, eu já peguei um quadro, um caso de paciente assim com essas hiperdensidades nos globos oculares, né? Isso aqui é tratamento de descolamento de retina para quadros mais complicados aí. É denso, mas não é tão denso quanto o osso, né? Então, geralmente é silicone, né? A densidade média de 100. Já peguei selecionado. E o paciente já tinha um infarto crônico aqui, mas também tinha um pequeno pontinho aqui, ó, que isso aqui seria um infarto lacunar, sugerindo uma insuficiência vértebro-basilar, que é uma causa mais comum em idosos, né? De tontura, e era o motivo do pedido do pedido do exame, né? E é bem frequente em idosos, é importante relatar isso nos laudos. Então, falando de tumores agora, primeiro a gente vai falar dos tumores que cursam com tontura, geralmente localizados no ângulo pontos cerebelares. São basicamente dois. Depois eu vou falar o terceiro e o quarto, mas eu vou mostrar dois aqui, que são os mais comuns, em especial o que tem forma de sorvete, que é o schwannoma vestibular, né? E ele é muito associado a uma síndrome, que eu vou mostrar o exemplo agora. Então, aqui uma ressonância T1 com contraste, né? O paciente tem esses dois sorvetinhos no ângulo ponto cerebelar. A gente tem que lembrar de que ele é muito associado à neurofibromatose do tipo 2, né? Então, schwannoma vestibular bilateral, fortemente associado com neurofibromatose tipo 2. O principal diagnóstico aqui, diferencial é meningioma, né? O meningioma tem várias formas de diferencial. A primeira é que o schwannoma costuma causar alargamento do conduto auditivo interno, como esse aqui. Ele costuma não ter uma base tão larga, não ser tão extenso na fossa posterior aqui, porque o meningioma ele sai da dura mater, ele costuma ir na dura mater, né, da meninge. Então, ele costuma ter uma base mais larga. O schwannoma não, a bolinha de sorvete é maior. E a partir daí a gente consegue formar um ângulo com o cerebelo aqui, com o ângulo do ponto cerebelar, costuma formar um ângulo agudo, ó, menor que 90 graus. Já o meningioma forma um ângulo obtuso, que eu acho que é maior que 90 aí. Então, segundo alguns médicos, mais bons médicos, eles falam que essa é a principal forma de diferenciar. Mas, basicamente, o schwannoma vestibular ele costuma alargar o conduto auditivo interno, não formar fenda licórica, né? E tem essa questão do ângulo também, que é uma forma bem boa de diferenciar. Se for bilateral, vai ser muito sugestivo de neurofibromatose do tipo 2, que era o caso desse paciente aqui. Eu vou mostrar mais imagens, né, que eu acho que não acrescenta muito, mas quem talvez um flare aqui ficou bem brilhoso, assim. Esse sorvete mostra aqui, ficou mais claro para ver como alarga o conduto auditivo, né?
que o meningioma não costuma cursar com isso. Então, aqui do meningioma eu acabei não achando nenhum caso, né? Mas a imagem do Radiopedia aqui facilmente a gente encontra aí, que mostra que não cursa com tanto alargamento do conduto auditivo interno, né? Aqui tem o ângulo obtuso aqui, maior que 90 graus. Esse formando esse ângulo aqui, ele vai ser maior que 90 graus, né? E tem esse sinal da cauda dural também, você fala fora do meningioma, que não costuma ter no schwannoma, né? Então, aí são essas principais formas de diagnóstico diferencial. A terceira causa de lesão mais comum no ângulo ponto seria o cisto dermoide, né? Ou epidermoide. E a quarta seria um lipoma. Mas sabendo essas duas, talvez o cisto epidermoide costuma dar restrição de fusão, um pouquinho expansivo, lesão expansiva. Aí das causas de tumor, essa aí seria a terceira causa a segunda causa que eu falei hoje. A primeira foi insuficiência basilar, depois falei de tumores. Agora eu vou falar de labirintite, né? Que eu vou mostrar primeiro como seria uma ressonância normal. Aqui aqui a cóclea, aqui o sistema vestibular, o sétimo e o oitavo par. Esse aqui seria tudo limpinho, normal. Já no quadro de labirintite aguda, a tomografia não mostra nada, mas a ressonância costuma mostrar um realce aqui no vestíbulo do lado esquerdo, com essa seta da literatura, né? Para identificar a imagem, um realce no T1 com contraste realce. Se for uma questão de trauma, tiver um hipersinal espontâneo, aí seria o trauma labiríntico, costuma ter um sanguezinho, também se manifesta como um hipersinal espontâneo em T1, né? Sem realce, né? Não costuma realce. Pode ter um realce, mas na fase sem contraste já vai ter um sinal espontâneo, seria o trauma labiríntico, né? Hemorragia labiríntica também não é raro, tem alguns casos. E aqui um quadro o crônico de labirintite crônica do lado esquerdo, a gente vê que tá tudo pacificado, né? O sistema vestibular tá fechado, vamos dizer assim, o quadro crônico ali não circula mais a endolinfa, né? E já vira um quadro de crônico. E eu tenho algum exemplo aqui para mostrar pela tomografia. Então, aqui um quadro de labirintite ossificante, né? Que é mais fácil de ver, é bem fácil de ver tanto na ressonância quanto na tomografia. E a principal manifestação clínica é perda auditiva, né? Mas podendo estar associado com tontura também. Então a gente vê aqui a cóclea desse paciente direito toda densa, né? Vê espira basal, mas a média apical está fechada. Já do lado direito, né? Do lado esquerdo aqui a espira média, desculpa, a basal, a média e a apical estão normais. Os canais semicirculares aqui superior do lado esquerdo, canal semicircular lateral do lado esquerdo e inferior também fácil de ver. Já do lado direito a gente não vê o canal semicircular superior, o lateral dá para ver parcialmente, né? E até o inferior até a gente consegue ver relativamente, tá, né? Então aqui eu vou mostrar um corte refluxo coronal para talvez ficar mais fácil. Então, é canal semicircular superior, lateral do lado esquerdo, já o superior do lado direito aqui a gente vê algum resquício dele, né? O superior lateral até que dá para ver alguma coisa, mas realmente bem mais obliterado que do lado esquerdo, e o inferior também um pouquinho de. Então, o inferior do lateral do lado direito até que dá para ver bem. Então, aí um quadro de labirintite ossificante. Então, faltou falar de doença de Menier, né, que eu acabei não falando aqui, mas se tiver 10 comentários aqui nesse vídeo, eu vou falar sobre doença de Menier e depois só vou dar. Mas eu só queria dizer que se você gosta desse vídeo aqui, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos, né? Doença de Menier é um pouquinho mais difícil, aí vou demorar, exige mais ressonância pesada, né? Eu tenho poucos casos, que é o lado do meu. Não é tão comum a gente ter casos, mas eu adoraria fazer esse vídeo. Só vou precisar da ajuda de vocês aí, com 10 comentários eu faço. Essas imagens algumas delas foram cedidas por essa médica aqui, Lia Allenhard, que ela é bem fácil acesso aqui, só procurar esse nome ali que vai ter acesso, acho que ela é do Arizona, né? Ela fez alguns
alguns posts sobre isso e cedeu gentilmente algumas imagens. Então, até a próxima, pessoal.